telescópio espacial James Webb ganhou destaque desde o seu lançamento no dia de Natal de 2021. O telescópio Superstar tem revelado o universo de uma maneira surpreendente, que ninguém esperava. Recentemente, foram descobertas 6 galáxias que existiam há apenas 500 milhões de anos após o Big Bang. Essas galáxias não apenas estão bem formadas, mas também contêm mais estrelas do que as galáxias atuais, como a nossa Via Láctea. Essa descoberta desafia o nosso modelo de cosmologia, pois essas galáxias não deveriam existir. Para complicar ainda mais as coisas, pesquisadores da Universidade de Minnesota descobriram que uma dessas galáxias é tão peculiar que talvez seja necessário revisar nossos conceitos. É hora de explorar o telescópio espacial James Webb, que é capaz de coletar cerca de 10 vezes mais luz do que o telescópio espacial Hubble. Além disso, é muito mais sensível em comprimentos de onda mais longos, especialmente no espectro infravermelho. Isso permite que os cientistas acessem uma nova janela de dados do início do universo. Para compreender o início do universo, precisamos retroceder no tempo até um ponto em que tempo e espaço não existiam, de acordo com a teoria da inflação cósmica. O universo nasceu com o Big Bang, como um ponto denso e incrivelmente quente. Quando o universo tinha apenas uma fração minúscula de um segundo de idade, ocorreu uma explosão de expansão surpreendente, conhecida como inflação, na qual o próprio espaço se expandiu a uma velocidade mais rápida que a da luz. Durante esse período, o universo aumenta o seu tamanho pelo menos 90 vezes, passando de uma escala subatômica para o tamanho de uma bola de golfe quase instantaneamente. Após esse evento, o crescimento do universo continuou, mas em um ritmo mais lento, à medida que o espaço se expandia. O universo se resfriou, a matéria começou a se formar, cerca de um segundo após o Big Bang. Nesse estágio, o universo estava cheio de nêutrons, prótons, elétrons, antielétrons, fótons e neutrinos. Durante os primeiros 380 mil anos ou mais, o universo passou por um período conhecido como Era da Radiação, no qual os fótons se moviam livremente, criando uma sopa de partículas carregadas. À medida que o universo continuava a expandir e esfriar, ocorreu uma transição crucial, chamada recombinação, na qual os elétrons e prótons se combinaram para formar átomos neutros. Isso permitiu que a luz se propagasse livremente, tornando o universo transparente pela primeira vez. Esses primeiros momentos após o Big Bang são cruciais para entender a origem e a evolução do universo, através de observações detalhadas e teorias científicas. Os astrônomos têm trabalhado para decifrar os mistérios dessa época inicial, expandindo nosso conhecimento sobre a estrutura, a composição e as leis fundamentais do universo. O universo era extremamente quente nos estágios iniciais, impossibilitando a emissão de luz. No entanto, cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, a temperatura começou a diminuir o suficiente para que os átomos pudessem se formar. Após esse ponto, o universo mergulhou na escuridão, já que nenhuma estrela ou objeto brilhante havia se formado ainda, avançando rapidamente para cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang. Começamos a observar o universo emergindo de sua idade das trevas. Esse período é conhecido como a Idade da Reionização. Durante essa fase, que durou mais de 500 milhões de anos, as primeiras estrelas começaram a se formar, dando origem às primeiras galáxias. Os cientistas acreditavam que as galáxias começaram a se desenvolver nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, alcançando sua fase de adolescência em 1 ou 2 bilhões de anos. No entanto, o telescópio espacial James Webb fez uma descoberta surpreendente. Ele encontrou não apenas uma, mas 6 galáxias totalmente formadas que existiam apenas 500 milhões de anos após o Big Bang. Isso apresenta um desafio para os cientistas, utilizando observações sem precedentes do telescópio espacial de James Webb. Uma equipe liderada pela Universidade de Minnesota olhou mais de 13 bilhões de anos no passado para descobrir uma galáxia única e minúscula. Essa galáxia estava gerando novas estrelas, a uma taxa excepcionalmente alta para o seu tamanho. Ela é uma das menores galáxias já descobertas a essa distância e pode fornecer insights
sobre as galáxias que surgiram logo após o universo ter começado a existir. A galáxia tem um volume aproximadamente 1/1000º do tamanho da Via Láctea, mas surpreendentemente ainda está formando a mesma quantidade de estrelas a cada ano. As galáxias que existiam durante a infância do universo são muito diferentes das que vemos nas proximidades. Estudar essas galáxias pode nos ajudar a descobrir como e quando as primeiras estrelas e galáxias surgiram a partir do período conhecido como a Idade das Trevas do Universo. No entanto, ainda permanece um mistério como exatamente o universo surgiu. À medida que os dias passam, mais resultados de observações do James Webb estão revelando que o universo, especialmente em seus estágios iniciais, foi ainda mais peculiar do que imaginávamos. O James Webb não apenas descobriu essas primeiras galáxias, mas também encontrou um buraco negro que é quase tão antigo quanto o próprio universo. Os cientistas fizeram uma descoberta fascinante ao identificar o que acreditam ser o buraco negro mais antigo conhecido no universo. Isso foi possível graças aos poderosos sensores do telescópio, que capturaram essa entidade indescritível. Este buraco negro supermassivo, que é cerca de 10 milhões de vezes mais massivo que o nosso Sol, existia no centro de uma galáxia. Esse evento ocorreu cerca de 570 milhões de anos após o início do universo, um período tão remoto que é difícil de compreender. Para colocar em perspectiva, o próprio universo tem uma idade estimada de 13,7 bilhões de anos. As observações coletadas pelo telescópio espacial James Webb revelaram a presença desse buraco negro supermassivo ativo, cuja massa é 10 milhões de vezes maior que a do Sol. Ele está em constante crescimento, absorvendo matéria do espaço ao seu redor. Essa descoberta ocorreu apenas 570 milhões de anos após o Big Bang, representando o primeiro crescimento de um buraco negro supermassivo já detectado. No entanto, os cientistas esperam que ele não mantenha o recorde por muito tempo. Esse buraco negro foi encontrado dentro de uma das primeiras galáxias já detectadas, anteriormente conhecida como IGS-Y8 e agora renomeada para CISN-19. A descoberta desse buraco negro pode ajudar a resolver um dos maiores enigmas do início do universo. Como os buracos negros na aurora cósmica conseguiram crescer tanto em tão pouco tempo, encontrar esse buraco negro ativo tão distante no tempo e no espaço representa um marco significativo para pesquisa em astronomia e pode fornecer insights cruciais sobre a evolução dos núcleos galácticos ativos no universo primitivo. Dizem que o Gênesis 11 é o buraco negro mais antigo e distante que já foi observado. Essa descoberta foi feita por um astrofísico associado à pesquisa. Inicialmente, os cientistas estavam estudando a região conhecida como CIRS 1019 como parte de seu trabalho para investigar a luz produzida pela formação de estrelas no universo primitivo. Essa luz, chamada de Lima, é gerada pela ionização do hidrogênio neutro pela atividade de formação estelar. No universo primitivo, havia uma névoa de hidrogênio neutro que impedia a propagação da luz. Somente quando esse hidrogênio foi ionizado, a luz pôde se propagar livremente. Esse período de reionização, também conhecido como parque de reionização, ainda não é totalmente compreendido. Sabemos que ocorreu nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos, mas observar eventos tão distantes no início do universo é extremamente desafiador. O Gênesis 11 e algumas outras supergaláxias primitivas são excelentes alvos para essa pesquisa, pois são relativamente brilhantes. Essa galáxia foi identificada nos dados do telescópio espacial Hubble em 2015 e, na época, foi considerada a galáxia mais distante já observada. Observações posteriores confirmaram sua existência, mas informações mais detalhadas ainda eram escassas. A primeira luz no universo se deslocou tão longe no espectro, chegando à parte infravermelha, devido à expansão do universo. Portanto, um poderoso instrumento infravermelho dedicado, como o telescópio espacial James Webb, é necessário para explorar esses fenômenos. Quando James Webb entrou em cena, o Gênesis 11, a galáxia mais brilhante observada pelo Hubble nessa época, tornou-se um alvo óbvio. O telescópio observou a galáxia por apenas 1 hora,
utilizando todos os 4 de seus instrumentos, e retornou uma riqueza de dados que está sendo analisada pelos cientistas no momento.